Mas finalmente decidiu enviar tropas ao Timor. Só que o contingente definido, de apenas 51 homens, parece modesto demais para as possibilidades do país e, sobretudo, para as suas pretensões de uma presença mais ativa no cenário internacional. Numa força de intervenção de milhares de soldados, que papel está reservado ao punhado de brasileiros que vai lutar pelo povo timorense? É o que vamos conversar com o cientista político Christian Lobauer, da Universidade de São Paulo. O programa de hoje é gravado, por isso nós não podemos contar com a sua participação. Boa noite, professor. Boa noite. A impressão que se tem nesse caso é que nós estamos diante de uma crise internacional que bastante favorável para essa ideia de que o Brasil tenha uma presença mais ativa no cenário internacional. Uma crise favorável porque envolve um país de língua portuguesa, com o qual nós temos relações, afinidades históricas. E a questão é, nós estamos deixando de aproveitar uma oportunidade para que o Brasil apareça de uma forma mais ativa, mais afirmativa, mais independente no plano internacional, nessa força de paz, mandando um contingente pequeno no total de 8 mil homens que serão enviados? Eu acho que não. Eu acho que, realmente, se você pensar o número de 50 soldados ou 51 soldados em 8 mil, é pequeno. Mas o número de soldados não é tão importante quanto a atuação que o Brasil tem tendo nas Nações Unidas, dentro do Conselho das Nações Unidas, de segurança principalmente. E a atuação brasileira tem sido bastante eficiente e efetiva, né? A atuação do atual embaixador Gelson Fonseca, inclusive de convocar a reunião que definiu a intervenção multinacional, é bastante importante. Quer dizer, a liderança brasileira no Conselho é tácita. Agora, a gente tem que observar que o Brasil é um país que tem limitações financeiras, não vive aí um momento favorável, econômico favorável, não tem vivido nos últimos anos, mas atualmente também não vive. Então, não é o momento de enviar aí 1.000 soldados ou 2.000 soldados, o que implicaria num gasto enorme, e o efeito que isso tem do ponto de vista das relações internacionais não é tão grande. A presença brasileira é importante, não importa com quantos soldados. A gente tem visto até que a oposição no Congresso Nacional levantou esse problema, dizendo que 50 soldados era um número irrisório, né? Mas eu tenho a impressão que o mais importante é a atuação no Conselho da Segurança, dentro da diplomacia brasileira, dentro da tradição diplomática brasileira, que tem sido bastante eficiente. Qual é a importância, vamos dizer, estratégica para o país de estar bem representado e ter alguma liderança no Conselho de Segurança? O Brasil pleiteia um lugar fixo, né, no Conselho. Pleiteia. Numa eventual reforma do Conselho de Segurança, que implicaria aí talvez em 10 vagas, o que é uma possibilidade mais provável, haveria aí espaço, então, praticamente definido para a Alemanha e Japão, e aí 3 vagas que ficariam distribuídas entre... Aí vem a discussão. Uma seria para a América Latina, e essa vaga teria grande chance de ser brasileira. Quer dizer, existe aí uma certa diferença entre Brasil, Argentina e México, mas enfim, o Brasil tem grandes chances. Por quê? Porque tem essa tradição de atuar sempre dentro das regras do jogo, ele é fundador, membro das Nações Unidas, tem uma tradição de não intervenção, uma tradição de negociação, uma tradição de enviar tropas já em outros conflitos, no caso de Angola e outros conflitos menores. Isso se leva em consideração para determinar um eventual candidato numa nova coligação. Agora, deixa eu só fazer mais. Força grande mesmo, acho que só os australianos, não é isso? Pelo que eu entendo. Os outros países estão indo com outros países que mandaram 50 pessoas, não é isso? Não, mas países que mandaram 200, 100, quer dizer... As Filipinas mandaram 1.200, a Tailândia está enviando muitos soldados, mais soldados que o Brasil. O Brasil está enviando uma das menores delegações, vamos dizer assim. E os australianos estão com 4.500 soldados, porque tem interesse direto na região. Estratégico direto. Direto, interesse, inclusive, eles são os potenciais financiadores do Estado timorense no primeiro momento, e tem interesse na bacia de petróleo em águas profundas, ali na divisa entre as águas australianas e Timor-Leste. Quer dizer, então, tudo coerente que a força que eles sejam os líderes da força. Se o problema fosse na nossa região, no nosso ambiente geográfico, provavelmente a gente também participaria com o maior número de soldados. Agora, as intervenções recentes do Brasil, por exemplo, em Angola, a gente teve uma presença um pouco mais expressiva do que essa, né? Quer dizer, e nós vivíamos uma crise, a crise já estava em curso algum tempo atrás, nós estamos apenas no aprofundamento dela, né? Eu acho que é mesmo dentro desse raciocínio. A gente tem que ir pensando
fazer um cálculo de áreas, né? Quanto mais próximo do nosso ambiente geográfico, geopolítico, maior vai ser a nossa atuação. Se o problema vamos imaginar um problema no Equador, na Colômbia, talvez o Brasil enviasse mais soldados. Em Angola, pela questão sul-atlântica, né, geoestratégica, também Angola é mais importante, relações econômicas e bilaterais, o interesse brasileiro na exploração de petróleo. E depois Timor, que é uma ilha distante, num ambiente, né, geopolítico do Pacífico, né, que é uma outra região. A nossa única relação direta com Timor é a questão cultural e de afinidade metropolitana, no caso português. Né? Eu diria que o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, deixa num segundo plano a questão da comunidade lusófona, quer dizer, o Brasil, de certa forma, não reivindica tão intensamente como Portugal, por exemplo, a liderança dessa comunidade. E nós somos o maior país lusófono do mundo, tínhamos total condição de ter os líderes dessa comunidade, mas parece que o Brasil não tem interesse nisso, né? Eu acho que a gente pode... Acho que não é tão bem assim, quer dizer, o Brasil é um dos países, entre os 7 grandes, vamos dizer, né? São os 7 países de língua portuguesa e mais algumas províncias e tal. O caso do Timor não conta nesses 7. O Brasil tem, principalmente no grupo dos países de língua portuguesa, uma atuação importante. Quer dizer, é um país, pela sua presença em todos os aspectos maior, é o país que lidera esse grupo. Quer dizer, e Portugal tem uma presença mais de liderança tradicional. O Brasil de peso e Portugal de iniciativa. Eu não acho que o Brasil tem uma posição tão fraca, tão menor. É que esse tipo de iniciativa, no mundo, com tantos assuntos e tantas pendências mais importantes que a gente vê na mídia, ou então de interesse econômico, o interesse nos países lusófonos e o desenvolvimento desse ambiente não é tão levado em conta, mas existem encontros anuais dos grupos de países de língua portuguesa, uma tentativa de unificar a língua, de padronizar as diferenças de idioma e de aumentar a integração econômica. Isso existe e permanece ainda Mas o senhor acredita que, digamos, o trabalho no Conselho de Segurança pode ter tanta visibilidade internacional quanto a presença direta com tropas na região? Acredito, levando em conta principalmente os últimos conflitos e as últimas intervenções do pós-Guerra Fria, né? Quer dizer, vamos imaginar o exemplo que a gente tem mais importante nesse sentido, que é a participação da Argentina na Guerra do Golfo. A Argentina mandou 2 fragatas e que tiveram nenhuma participação do ponto de vista efetivo, estiveram presentes no Golfo. No entanto, o que a Argentina lucrou e ganhou com essa participação, podendo usufruir dessa participação no discurso e no ambiente diplomático nas Nações Unidas, foi muito grande, principalmente na relação de aproximação com os Estados Unidos. Quer dizer, toda essa aproximação norte-americana-argentina do segundo período Menem, principalmente, nasce com esses símbolos, com essas atuações símbolo, né? E nós não temos esse tipo de tradição, não entramos em nenhum tipo de conflito que não seja com a intermediação e determinação das Nações Unidas e depois com algum tipo de relação direta. A gente certamente não entraria dentro da tradição diplomática brasileira num conflito ou num evento do outro asiático lado do mundo, se não fosse uma questão de tradição portuguesa e cultural portuguesa, lusitana. Agora, doutor Lobão, o senhor avalia que a ONU demorou a entrar no Timor? Quer dizer, houve hesitação, não houve? E qual é a diferença entre essa situação e a situação do Kosovo, onde a ONU não foi ouvida? É uma enorme diferença. Comparar um pouco, Isso é um dos dilemas da realidade internacional contemporânea. Quer dizer, é claro que há um movimento e uma ação indiscriminada de pressão sobre as comunidades timorenses e de chacina, não é? E as Nações Unidas têm que esperar pelas regras do jogo. Quer dizer, as regras do jogo teriam que mudar. Como elas estão determinadas há muito tempo e não mudaram, a gente tem que esperar. E isso é um dilema, porque a comunidade internacional não se conforma com o que vai acontecendo. E o que aconteceu em Kosovo, você colocou bem o exemplo, é clássico. Se fosse depender da intervenção das Nações Unidas, a situação ia ficar muito pior. Então, o que aconteceu? Houve um rompimento das regras e a OTAN tomou uma decisão
fora do ambiente das Nações Unidas. O Conselho não tinha aprovado nenhum tipo de intervenção ainda em Kosovo, mas a OTAN decidiu intervir. Então, mas aí nesse caso houve uma crítica internacional à decisão de intervir.